A história do milionário e a amizade com o mendigo negro. São Paulo fervilhava de vida naquelas noites de inverno. As luzes da Avenida Paulista brilhavam como estrelas num firmamento urbano. Era ali que Rafael, um renomado empresário, construía seu império. Com um simples toque, ele transformava ideias modestas em grandes sucessos, sempre cercado por luxos e ostentações. Mas dentro dele havia um vazio imenso, uma solidão que nenhum R$ 1 milhão poderia preencher. Ele se sentia como uma ilha, cercada pela grandiosidade de seu próprio mundo. Numa noite qualquer, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas, Rafael se deparou com uma cena inusitada. Um mendigo, chamado Júnior, ocupava um canto esquecido da calçada. Ele era um homem negro de sorriso surpreendentemente otimista, contrastando com o cenário sombrio de sua realidade. O olhar de Júnior brilhava com uma luz que intrigava Rafael. Aquela alegria em meio a tanta solidão e miséria o atraía, como se houvesse uma história podre. Disse ele, quebrando o silêncio da madrugada. Júnior olhou para ele, meio atônito, mas logo o sorriso se alargou. "Oi, vem apreciar a música da cidade", respondeu, gesticulando ao redor. Rafael se sentou ao seu lado. Curioso, a conversa começou leve, mas logo se transformou numa troca de experiências inimagináveis. Júnior compartilhou histórias de esperança e resiliência. Ele falava de sonhos que nunca morreram, mesmo nas piores noites. Enquanto ouvia, Rafael percebeu como sua vida cheia de excessos estava, talvez, errada. A forma como ele sempre buscou validação através de bens materiais parecia cada vez mais vazia. Em contrapartida, Júnior, que tinha tão pouco, irradiava uma sabedoria que tocava a alma. Porém, ao mesmo tempo, havia um mistério envolto em Júnior. Ele falava de um passado obscuro, sussurros de uma vida que não se encaixava na imagem do mendigo feliz. O empresário se perguntava o que levara aquele homem socialmente invisível a viver nas ruas. Júnior tinha um jeito de falar que deixava Rafael intrigado. Era como se atrás do sorriso houvesse uma dor profunda, uma história que ele guardava a 7 chaves. Conforme a amizade se aprofundava, Rafael sentia que estava se aproximando de algo grande, algo que poderia mudar sua vida para sempre. E a pergunta efervescente na mente de Rafael só aumentava. O que havia ocorrido com Júnior? Um casal passando ao lado olhou com reprovação, sussurrando palavras cortantes. "Olha só, ele conversando com aquele mendigo." Mesmo assim, Rafael não se importava. Ele queria entender o que deveria fazer com essa nova amizade e a responsabilidade que a acompanhava. Poderia ele ser a mudança na vida de Júnior? Ou seria Júnior, de alguma forma, quem mudaria a vida de Rafael? A cidade continuava sua dança frenética ao redor deles. Mas dentro de Rafael, um novo mundo estava prestes a se abrir. Ei! Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cidade continuava sua dança frenética ao redor deles, mas dentro de Rafael, um novo mundo estava prestes a se abrir. O frio da noite parecia um mero detalhe diante da conexão que crescia entre ele e Júnior. Porém,
Essa nova amizade estava prestes a ser desafiada por um acontecimento inesperado. Enquanto conversavam, riam e trocavam confidências. Um grito cortou o ar. Era um som agudo, envolto em desespero. Rafael se virou, os olhos arregalados. "O que foi isso?" perguntou, a respiração acelerada. Júnior também ficou tenso, olhando em direção ao barulho. "Deixa eu ver", disse ele, levantando-se rapidamente. Rafael o seguiu, o coração batendo forte, uma sensação estranha de ansiedade enraizada dentro dele. Ao virar a esquina, a cena que se desenrolou foi como um soco no estômago. Um grupo de pessoas cercava um corpo estendido no chão. E o que antes eram risadas e conversas, agora se transformara em murmúrios inquietos e expressão de horror. Entre eles, Rafael reconheceu um dos seus funcionários da empresa. Tiano, um jovem que sempre teve um sorriso no rosto e a energia de quem acreditava em mudar o mundo. "Não", sussurrou Rafael, os joelhos quase fraquejando. Ele se infiltrou na multidão com Júnior ao seu lado. A visão era insuportável. Tiago estava no chão, os olhos fechados, um brilho de vida apagado. Não havia dúvida. Ele estava morto. Até a roupa que usava tinha marcas de sangue. Como isso aconteceu? A voz de Rafael saiu trêmula, um nó na garganta. Nesse momento, a realidade parecia se desmanchar ao seu redor. Ele estava bem. Só estava saindo de uma reunião. Repetia para si mesmo, em um estado de negação. Mas a verdade estava bem diante dos seus olhos. Júnior olhou para ele e, num sussurro, disse: "A vida é cruel, não é?" Rafael estava absorto, os pensamentos corroendo cada parte do seu ser. A partir da multidão, diferentes vozes começaram a se elevar. Alguém mencionou um assalto. Outro sugeriu que a vítima havia tentado interferir em algo. O clima era tenso. E logo os murmúrios se transformaram em gritos de acusação. Um homem, visivelmente alterado, apontou Júnior. "Olha, aquele ali! Ele deve ter alguma coisa a ver com isso!" Rafael sentiu o sangue ferver. Era a história do mendigo que tinha seu lugar na calçada, mas agora se tornara a aberração da narrativa. O olhar de reprovação dos presentes disparou como uma flecha, cortando a conexão que ele tinha criado. "Eu conheço ele!" Rafael gritou, mas suas palavras se perderam em meio ao caos. "Eu não tenho nada a ver com isso!" Júnior protestou. O desespero transparecia em seu rosto. O que antes era um brilho esperançoso, agora mostrava a sombra do pânico. Foi quando um policial se aproximou. A situação escalonava e a energia era elétrica. Rafael estava em um dilema, precisando proteger a amizade recém-descoberta, enquanto sua vida social estava em jogo. Como já tinha vivido muitos escândalos no mundo dos negócios, parecia que uma nova conspiração brotava diante dele. A verdade era que ele sabia que a vulnerabilidade estava em imaginar que alguém poderia ser culpado sem motivo. "Você é um mendigo!" gritou alguém, trazendo o olhar da multidão. Rafael olhou para Júnior, os olhos do homem tão cheios de dor, um eco do próprio sofrimento de Rafael. O medo se transformava em uma bola de luz dentro dele. Como poderia ser que uma noite que prometia liberdade agora se convertia em uma prisão? A cidade, que antes parecia brilhar, agora parecia escura e hostil. "Júnior, eu te ajudo. Eu vou te proteger", Rafael gritou. Mas a força da multidão estava contra eles. Uma nova verdade se impunha. O passado sombrio de Júnior poderia ser muito mais do que ele imaginava. O que ele realmente sabia sobre aquele homem
que agora parecia tão distante. E enquanto a noite caía sobre a Avenida Paulista, uma nova pergunta surgia no coração de Rafael. Quem eram realmente aqueles que estavam ao seu lado? A cidade, que antes parecia brilhar, agora parecia escura e hostil. Júnior, eu te ajudo! Eu vou te proteger! Rafael gritou, mas a força da multidão estava contra eles. Ele sabia que precisava agir rápido. O olhar de Júnior, cheio de desespero, estava grudado no rosto de Rafael, como se pedisse ajuda e compreensão ao mesmo tempo. Foi então que o policial se aproximou, a mão na arma. A tensão no ar era palpável. Todos os olhares se voltaram para Júnior, como se ele fosse um monstro. Rafael sentiu o coração acelerar. Calma, eu conheço esse homem, ele gritou novamente. Mas o caos crescia. Um grito cortou o ar, e alguém na multidão começou a agitar os braços, chamando a atenção de todos. Era um homem com uma jaqueta surrada, e sua voz ecoava como uma lâmina entre os murmúrios. Eu vi tudo! Ele estava lá, o mendigo! Ele fez isso! A confusão atingiu seu ápice. Rafael tentou se interpor, seu corpo tremendo, mas Júnior estava paralisado. A multidão começou a avançar, encurralando o mendigo. Vocês não sabem do que estão falando. Rafael gritou, mas as palavras se perderam em meio aos gritos e acusações. Foi quando a verdade veio à tona, como um trovão estrondando sob um céu limpo. Júnior olhou diretamente nos olhos de Rafael, e pela primeira vez, Rafael viu medo misturado com culpa. Rafael! Ele começou, mas foi interrompido por outro grito. As palavras de Júnior se perderam, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um tira, vendo a situação escalar, puxou as algemas. Mas antes que pudesse dar o próximo passo, um tiro ecoou na noite. O som foi avassalador. As pessoas gritaram, começaram a correr. E Rafael, com o coração na boca, se virou para ver de onde viera aquele som horrendo. Era uma cena surreal. Júnior estava no chão, com uma expressão de terror. Mas o que deixou Rafael gelado foi o brilho metálico de um revólver caindo de suas mãos. Júnior, não! Ele berrou, a realidade se desmoronando ao seu redor. O mendigo parecia estar sobrecarregado de dor. Eu nunca quis que isso acontecesse, ele gritou, seu corpo tremendo enquanto sua vida desmoronava em frações de segundo. Em meio ao pânico, a verdade se desenrolou diante de Rafael. Júnior não era apenas um mendigo. Ele tinha um passado escondido, um passado que o ligava a pessoas perigosas, situações perigosas. A vida que ele vivera nas ruas não era apenas a consequência de suas quebras, mas uma escolha, uma fuga. Um novo olhar do público cruzou Rafael. Um reconhecimento subjacente de que ele estava não apenas tentando salvar o amigo, mas também se apegando à própria reputação. O policial hesitou, mas a multidão não. Levem-no! Gritaram. Júnior estava cercado, a esperança se esvaindo rapidamente. Ele olhou para Rafael e havia um clamor em seus olhos. Uma súplica tão forte que parecia rasgar a alma de Rafael. Me ajude! Mas o que Rafael poderia fazer agora? Aquela conexão que era uma fonte de esperança, agora parecia uma armadilha. Júnior, o que você fez? Qual é a verdade? Rafael perguntou, a voz embargada, enquanto tentava entender a complexidade daquele homem, sentado ao seu lado na calçada. Júnior fechou os olhos, e antes que pudesse responder,
Uma multidão irrompeu em uma onda de gritos e acusações. O clima se tornava irrespirável, e entre flashes de pânico e caos, Rafael percebeu que a verdade de Júnior, se revelasse, poderia não apenas destruir aquela amizade, mas devastar sua própria vida. E assim, quando tudo parecia prestes a se tornar claro, Júnior começou a rir. Um riso que parecia ecoar os ventos das ruas. Nunca entenderão, Rafael. Sua voz era quase um sussurro, mas tinha um peso insuportável. E se eu for o homem que você nunca mais esperou encontrar? As palavras penduraram no ar, como um fio cortante. O mundo ao redor deles estava em caos, mas dentro de Rafa... E enquanto a multidão se aglomerava, a noite estava apenas começando. Júnior olhou diretamente nos olhos de Rafael. Nunca entenderão, Rafael. A gravidade daquelas palavras parecia suspender o tempo. Mas então, uma nova explosão de gritos e murmúrios cortou o ar. E todos os olhares foram desviados para um homem que surgia do fundo da multidão. Ele não era qualquer um. Era um dos sócios de Rafael, Marcos, que normalmente se mantinha distante dos problemas dos outros. Marcos estava pálido, com os olhos arregalados. Rafael, aconteceu algo. A gente precisa ir agora. Ele parecia desesperado. O que poderia ser tão urgente a ponto de interromper um momento tão caótico? A multidão parecia pressentir uma mudança no ar, suas vozes diminuindo, enquanto a tensão crescia. Eu já volto. Rafael gritou para Júnior, mas nem mesmo ele acreditava na promessa. Ele começou a caminhar para longe de Júnior, sentindo que a situação estava prestes a explodir diferente do que já havia imaginado. Mas as palavras de Júnior ainda ecoavam em sua mente. Me ajude! Ao se afastar, Rafael não pôde ignorar o olhar de Júnior, um misto de angústia e medo, como se soubesse que sua vida dependia daquela conexão. Mas a urgência o empurrava em direção a Marcos, que olhava para os lados, como se verificasse se alguém estava ouvindo. É verdade, Rafael. O que está acontecendo aqui não é apenas um assalto, é bem mais sério, disse Marcos, puxando Rafael para o lado, longe dos olhares curiosos da multidão. Tiago, ele estava se metendo com os caras errados. Tem uma ligação entre ele e um grupo perigoso. E agora eles estão atrás de você também. Eu não entendo. O que você quer dizer? Rafael sentia as palavras grudando na língua, o medo palpável dentro dele. Ele olhou para a cena atrás dele. Júnior, o mendigo que se tornara seu amigo, estava rodeado, cada vez mais isolado, enquanto o caos ao seu redor se intensificava. Esses caras vêm por causa de uma história que está além do que você imagina. E Tiago? Ele estava no meio de tudo isso. Agora eles querem se vingar. Marcos continuou, os olhos cheios de um pânico que Rafael nunca vira nele antes. E parece que Júnior, ele faz parte disso. Rafael sentiu um frio na barriga. Como assim? Júnior é apenas um mendigo? Ele não pode estar relacionado a algo assim. As palavras saíram de sua boca como uma defesa, mas uma ideia começou a germinar em sua mente. O jeito que Júnior falava, o mistério em torno dele. Poderia ele realmente ter um passado sombrio? Eu o conheço, Rafael. A vida que ele leva nas ruas pode ser só uma máscara. Esses tipos são implacáveis e você pode estar no centro de algo terrível. Os olhos de Marcos fixaram em Rafael e a gravidade da situação o atingiu como um soco. Se você não sair daqui agora, não só seu amigo, mas você também estará em perigo. A multidão agora estava fervilhando. Gritos se tornavam ecos de pânico e a raiva estava prestes a explodir. Siga-me, rápido!
Marcos puxou Rafael em um beco, as sombras parecendo se mover ao seu redor. Enquanto corriam, Rafael olhou para trás. Júnior, agora um ponto distante, cercado por pessoas ansiosas, sua própria vida desmoronando lentamente. A cabeça de Rafael girava. Ponderações sobre amizade, confiança e a realidade de Júnior estavam em conflito. Justamente quando estava prestes a entender melhor a ligação que existia entre eles, tudo se tornara um pesadelo. Não podemos deixar ele para trás. Rafael protestou. Uma parte dele queria correr para Júnior e resgatá-lo, explicar tudo. Mas a verdade se instalou de forma brutal. O que ele sabia sobre Júnior poderia não ser suficiente para salvá-lo. Se você ficar, vai apenas piorar as coisas. Mas eu prometo que não vou deixar isso assim. Marcos respondeu, puxando Rafael ainda mais para longe da confusão. No fundo, Rafael sentia que a história de Júnior não era a única envolta em segredos. E ao entrarmos na escuridão do beco, a dúvida começou a rondar sua mente. O que mais ele não sabia? O que realmente significava conhecer alguém? E enquanto sua vida se transformava em um labirinto de mentiras e verdades ocultas, uma nova pergunta o assombrava. Será que o passado de Júnior era mais sombriamente entrelaçado à vida de Rafael do que ele poderia imaginar? Enquanto Rafael e Júnior estava no meio de algo muito maior e mais perigoso do que ele tinha imaginado. Enquanto corriam, o caos ao redor dele se intensificava. Gritos ainda ecoavam, mas a urgência estava tomando conta. Não podemos deixar Júnior para trás. Rafael berrou, sua voz cheia de desespero. Se você ficar, vai colocar sua vida em risco. Ele pode ser um perigo. Marcos respondeu, puxando-o com força. Mas Rafael não podia. A imagem do olhar de Júnior, misturado com medo e súplica, o atormentava. Rafael, escute! Eles não vão pensar duas vezes antes de te atacar também. Precisamos fazer isso agora. Marcos pressionou, mas o coração de Rafael estava apressado. Então, num instante que pareceu eterno, um som cortou o ar, uma explosão. O estrondo fez tudo ao redor tremer, e a luz das lamparinas piscou. Enquanto uma fumaça densa começou a envolver a rua, o chão vibrou sob seus pés, e o pânico tomou conta rapidamente. A multidão, que antes estava aglomerada, agora virou um mar de pessoas correndo em direções opostas. O que foi isso? Rafael gritou, tentando entender a cena à sua frente. Mas algo dentro dele disparou a adrenalina e ele precisava voltar. Sem se importar com os riscos, ele virou-se e correu de volta na direção do tumulto. Não! Rafael, volte! Gritou Marcos. Mas ele estava longe demais. Ao se aproximar, a fumaça era densa e difícil de respirar. O barulho aumentava, com algo entre os gritos e o som de coisas quebrando. Então ele avistou Júnior, parado no meio da confusão, uma expressão petrificada em seu rosto. Mas algo estava diferente. Na mão dele havia um objeto brilhante. Não era um revólver qualquer. Era uma arma estilizada, com marcas que destacavam um símbolo conhecido. Rafael congelou ao reconhecer. Júnior, o que você está fazendo com isso? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu nunca quis que isso acontecesse! Júnior gritou, sua voz trêmula. O desespero transparecia em seus olhos. Eles estão atrás de mim, Rafael!
Eu não sou quem você pensa. O coração de Rafael disparou. O que ele queria dizer? Em um instante, Júnior não era mais um mendigo. Ele era parte de um mundo criminal que Rafael nunca imaginou que pudesse existir. Mas como? Você não pode estar envolvido. A incredulidade espremia sua garganta. E antes que Júnior pudesse responder, mais tiros foram disparados. Um dela pegou a parede de tijolo perto deles, e a multidão, agora desesperada, começou a se dispersar. O pânico era palpável, mas uma figura surgiu da fumaça. Um homem alto com uma jaqueta de couro. Seu olhar carregava um desafio que fez o estômago de Rafael revirar. Você sempre foi um problema, Júnior. O homem rosnou. A gente já sabia que você ia nos levar para o fundo. O choque atingiu Rafael como um soco. Você conhece ele? Ele perguntou, sua própria voz ecoando a incredulidade enquanto Júnior começava a tremer. Você deveria ter ficado longe. O homem continuou, seu olhar hostil fixado em Júnior. Eu não faço parte disso. Eu só... Júnior começou, mas as palavras travaram em sua boca. A verdade estava prestes a explodir, como os disparos ao redor deles. A história que você nunca quis contar, Júnior. Sempre foi assim, não é? Não, o homem desafiou, seu tom carregado de desprezo. Rafael piscou, processo tudo. Júnior não era apenas um homem em situação de rua. Ele era intricado com algo muito mais sombrio. E a verdade veio como um relâmpago em meio à tempestade. Naquele momento, Rafael percebeu que Júnior havia se infiltrado em sua vida não como amigo, mas como um plano, um jeito de reatar laços com um passado manchado e caótico. Um novo grito rompeu o ar, e Rafael sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. Ele não sabia se deveria ajudar Júnior ou se afastar. Suspeitas, medos, confidências não ditas, tudo estava se confundindo, e o fio da amizade que pensava ter encontrado se tornava um pesadelo. Antes que pudesse reagir, um tiro ecoou novamente. Essa vez era mais próximo. A multidão gritou, e Júnior olhou para Rafael. Um olhar de desespero misturado com algo mais. Por favor, Rafael, me ajude. Eles não vão parar até que estejam satisfeitos. E naquele instante, tudo mudou. A pergunta que assombrava Rafael agora se tornava inexorável. Quem era realmente Júnior? Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Rafael se viu diante da mais difícil das decisões. E a noite ainda guardava seus segredos sombrios, intensificados pela fumaça e pelo barulho que se aproximava. Júnior olhou diretamente nos olhos de Rafael e disse: Nunca entenderão, Rafael. A gravidade daquelas palavras parecia suspender o tempo. Mas então, uma nova explosão de gritos e murmúrios cortou o ar, e todos os olhares foram desviados para um homem que surgia do fundo da multidão. Ele não era qualquer um. Era um dos sócios de Rafael, Marcos, que normalmente se mantinha distante dos problemas dos outros. Marcos estava pálido, com os olhos arregalados. Rafael, aconteceu algo! A gente precisa ir agora! Ele parecia desesperado. O que poderia ser tão urgente a ponto de interromper um momento tão caótico? A multidão parecia pressentir uma mudança no ar, suas vozes diminuindo enquanto a tensão crescia. Eu já volto! Rafael gritou para Júnior, mas nem mesmo ele acreditava na promessa. Ele começou a caminhar para longe de Júnior, sentindo que a situação estava prestes a explodir, diferente do que já havia imaginado. Mas as palavras de Júnior ainda ecoavam em sua mente. Me ajude! Ao se afastar, Rafael não pôde ignorar o olhar de Júnior, um misto de angústia e medo, como se soubesse que sua vida dependia daquela conexão.
Mas a urgência o empurrava em direção a Marcos, que olhava para os lados, como se verificasse se alguém estava ouvindo. É verdade, Rafael. O que está acontecendo aqui não é apenas um assalto. É bem mais sério, disse Marcos, puxando Rafael para o lado, longe dos olhares curiosos da multidão. Tiago, ele estava se metendo com os caras errados. Tem uma ligação entre ele e um grupo perigoso, e agora eles estão atrás de você também. Eu não entendo. O que você quer dizer? Rafael sentia as palavras grudando na língua, um medo palpável dentro dele. Ele olhou para a cena atrás dele. Júnior, o mendigo que se tornara seu amigo, estava rodeado, cada vez mais isolado, enquanto o caos ao seu redor se intensificava. Esses caras vêm por causa de uma história que está além do que você imagina. E Tiago, ele estava no meio de tudo isso. Agora eles querem se vingar. Marcos continuou, os olhos cheios de um pânico que Rafael nunca vira nele antes. E parece que Júnior, ele faz parte disso. Rafael sentiu um frio na barriga. Como assim? Júnior é apenas um mendigo, ele não pode estar relacionado a algo assim. As palavras saíram de sua boca como uma defesa, mas uma ideia começou a germinar em sua mente. O jeito que Júnior falava, o mistério em torno dele, poderia ele realmente ter um passado sombrio? Eu o conheço, Rafael. A vida que ele leva nas ruas pode ser só uma máscara. Esses tipos são implacáveis e você pode estar no centro de algo terrível. Os olhos de Marcos fixaram em Rafael e a gravidade da situação o atingiu como um soco. Se você não sair daqui agora, não só seu amigo, mas você também estará em perigo. A multidão agora estava fervilhando. Gritos se tornavam ecos de pânico e a raiva estava prestes a explodir. Siga-me, rápido! Marcos puxou Rafael em um beco, as sombras parecendo se mover ao seu redor. Enquanto corriam, Rafael olhou para trás. Júnior agora um ponto distante, cercado por pessoas ansiosas, sua própria vida desmoronando lentamente. A cabeça de Rafael girava. Ponderações sobre amizade, confiança e a realidade de Júnior estavam em conflito. Justamente quando estava prestes a entender melhor a ligação que existia entre eles, tudo se tornara um pesadelo. Não podemos deixar ele para trás, Rafael protestou. Uma parte dele queria correr para Júnior e resgatá-lo, explicar tudo, mas a verdade se instalou de forma brutal. O que ele sabia sobre Júnior poderia não ser suficiente para salvá-lo. Se você ficar, vai apenas piorar as coisas. Mas eu prometo que não vou deixar isso assim. Marcos respondeu, puxando Rafael ainda mais para longe da confusão. No fundo, Rafael sentia que a história de Júnior não era a única envolta em segredos. E ao entrarmos na escuridão do beco, a dúvida começou a rondar sua mente. O que mais ele não sabia? O que realmente significava conhecer? E enquanto sua vida se transformava em um labirinto de mentiras e verdades ocultas, uma nova pergunta o assombrava. Será que o passado de Júnior era mais sombriamente entrelaçado à vida de Rafael do que ele poderia imaginar? Então, a explosão aconteceu. O chão tremeu, a fumaça subiu e ofuscou a vista de Rafael. Ele sentiu o ar se encher de um calor intenso e uma onda de pânico tomou conta da multidão. O eco da explosão reverberava em seu corpo. O coração batia descompassado. O que ele acabou de ouvir? Rafael! A voz de Marcos era quase um grito. Mas antes que pudesse entender a gravidade do que acontecia,
uma segunda explosão estourou logo ao lado. O caos se instaurou. Gritos, pessoas caindo, pânico. Rafael se virou instintivamente, buscando Júnior na confusão. E ele viu. Um bando de homens surge da fumaça, seus rostos cobertos, armados. Eram eles, os homens que Marcos falou. Mas o que paralisou Rafael foi o que Júnior fazia. Ele estava no chão, segurando a arma, agora apontada para a direção dos homens. Não, Júnior, não faça isso, Rafael gritou, mas a voz se perdeu entre os gritos. E então, como se estivesse em câmera lenta, um dos homens gritou: "É agora! Pegue ele!" Mas foi nesse momento que Júnior, com um olhar de desespero nos olhos, puxou o gatilho. O impacto foi ensurdecedor. O eco do disparo reverberou na noite, e o que deveria ser um ato de defesa virou um choque descomunal. O homem que estava à frente de Rafael caiu, e com ele um pedaço do passado de Júnior. E aí veio a reviravolta. O corpo que caíra não era outro senão Tiago, o funcionário de Rafael. O mundo parou. O significado do que acontecera começou a mergulhar como uma pedra no estômago de Rafael. Ele estava prestes a entender que Júnior não era apenas um mendigo inserido em sua vida. Júnior era parte de um mundo que Rafael nem ao menos sonhava possuir. "Não, Júnior!" Rafael gritou novamente, agora mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. O que ele conhecia como amizade, como confiança, estava desmoronando sob o peso da verdade. E com a noite ainda em tumulto, a linha entre o amigo e o inimigo se apagava. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido sob a superfície do sorriso de Júnior. E assim, o caos tomou conta. Mas uma pergunta se clamava em sua mente: quem realmente era Júnior? A noite ainda guardava seus segredos sombrios, intensificados pela fumaça e pelo barulho que se aproximava. O corpo de Tiago estava caído no chão, e o silêncio que se seguiu foi aterrorizante. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar, misturado com o pânico que invadia a multidão. Júnior, ainda ali, parado com a arma na mão, parecia uma sombra. Seus olhos estavam arregalados e, no fundo, Rafael sentia que a noite tinha se transformado em um pesadelo. Assim que o eco do disparo deslizou para longe, a multidão se dividiu. Alguns corriam em pânico, enquanto outros começavam a gritar, confusos e assustados: "Meu Deus, o que está acontecendo? Ele é um criminoso!" As vozes se misturavam num som incoerente, como um grito coletivo de horror. Rafael estava paralisado, a imagem de Tiago se apagando aos poucos em sua mente. Ele não conseguia crer que Júnior, aquele que havia se mostrado tão generoso, tinha puxado o gatilho. "Júnior, o que você fez?" A dor estava à vista, e Rafael sentiu a pressão subir em seu peito, como um nó impossível de desfazer. Júnior olhou para ele, e o pânico foi substituído por uma expressão de desespero. "Eu não tinha escolha, Rafael! Eles estão atrás de mim! Você não entende!" Mas Rafael não conseguia mais ouvir. A confusão tomava conta dele. O que estava acontecendo? A imagem que tinha de Júnior, o homem que riu e sonhou nas calçadas, se despedaçava. O homem que tinha caído era um amigo, um jovem com esperanças e sonhos. "Ele era bom", gritou Rafael. "Você deveria ter me contado. Por que não me contou?" As palavras saíram de sua boca como um lamento. Mas o olhar de Júnior estava cheio de medo. Medo do que poderia acontecer a ele.
Medo da vida que havia deixado para trás, que agora se aproximava, faminta. E então aconteceu algo completamente inesperado. O homem que havia gritado antes, o que parecia ser o líder do grupo que cercava Júnior, caiu de joelhos. Era um homem alto, com uma cicatriz que cortava sua bochecha. Ele se virou para a multidão e uma expressão de pavor tomou conta de seu rosto. Você não devia ter feito isso, Júnior. O medo na voz dele era genuíno, e por um instante, Rafael se sentiu confuso. Os murmúrios da multidão pararam. O que você quer dizer com isso? Rafael perguntou, ainda sem acreditar no que estava vendo. O homem, agora com os olhos arregalados, começou a se engasgar com suas palavras. Ele não deveria estar aqui. Ele fugiu. Ninguém pode saber que está vivo. As palavras saíram como um grito desesperado, e a tensão que se formava no ar era palpável. Do que você está falando? O que você quer dizer com está vivo? Rafael estava prestes a perder a sanidade. O que ocorria? Júnior não era apenas um mendigo, era um homem de um passado obscuro, escondido atrás de um sorriso. Mas por que isso o tornava um alvo? O que mais ele estava prestes a descobrir? E então, em um movimento rápido, Júnior abaixou a arma, como se estivesse prestes a sucumbir ao desespero. Os homens ao seu redor pareciam hesitar, seus rostos se transformando em máscaras de dúvida. Eu fiz o que precisava fazer, Júnior murmurou. Mas os homens estavam se afastando, lançando olhares furtivos, como se percebendo que poderiam muito bem estar em perigo. Você não deveria ter voltado. A vida que você levou foi um golpe. E agora, podemos acabar com tudo isso. Você tem que vir conosco ou não saímos vivos. O homem gritou, caindo em desespero. A confusão tomou conta da cena. E em meio ao caos, Rafael percebeu. Júnior não estava lá por acaso. Ele não era apenas um pobre homem sem lar. Ele tinha uma história que o ligava a perigos que Rafael mal conseguia imaginar. A multidão começou a se dispersar, mas Rafael ficou paralisado, absorvendo a realidade que se desdobrava diante dele. O que você sabe que eu não sei? Ele perguntou para Júnior, o pavor em sua voz ecoando entre o caos. Mas no fundo, uma nova dor o invadia. Não era apenas a amizade sendo testada. Era a confiança. A verdade, tudo o que achava saber estava se desmantelando. E enquanto a fumaça se dissipava, um novo mistério surgia. Quem era realmente Júnior? As sombras do passado começavam a se erguer novamente. E Rafael sabia que a noite ainda reservava mais segredos, mais revelações. Mas essa só era a ponta do iceberg. E o que viria a seguir? Júnior olhou diretamente nos olhos de Rafael e disse: Nunca entenderão, Rafael. A gravidade daquelas palavras parecia suspender o tempo. Mas então uma nova explosão de gritos e murmúrios cortou o ar. E todos os olhares foram desviados para um homem que surgia do fundo da multidão. Ele não era qualquer um. Era um dos sócios de Rafael. ... Rafael, aconteceu algo. A gente precisa ir agora. Ele parecia desesperado. O que poderia ser tão urgente a ponto de interromper um momento tão caótico? A multidão parecia pressentir uma mudança no ar, suas vozes diminuindo, enquanto a tensão crescia. Eu já volto. Rafael gritou para Júnior, mas nem mesmo ele acreditava na promessa. Ele começou a caminhar para longe de Júnior, sentindo que a situação estava prestes a explodir, diferente do que já havia imaginado. Mas as palavras de Júnior ainda ecoavam em sua mente. Me ajude! Ao se afastar, Rafael não pôde ignorar o olhar de Júnior, um misto de angústia e medo,
como se soubesse que sua vida dependia daquela conexão. Mas a urgência o empurrava em direção a Marcos, que olhava para os lados, como se verificasse se alguém estava ouvindo. É verdade, Rafael. O que está acontecendo aqui não é apenas o assalto. É bem mais sério, disse Marcos, puxando Rafael para o lado, longe dos olhares curiosos da multidão. Tiago, ele estava se metendo com os caras errados. Tem uma ligação entre ele e um grupo perigoso, e agora eles estão atrás de você também. Eu não entendo o que você quer dizer. Rafael sentia as palavras grudando na língua, um medo palpável dentro dele. Ele olhou para a cena atrás dele. Júnior, o mendigo que se tornara seu amigo, estava rodeado, cada vez mais isolado, enquanto o caos ao seu redor se intensificava. Esses caras vêm por causa de uma história que está além do que você imagina. E Tiago, ele estava no meio de tudo isso. Agora eles querem se vingar? Marcos continuou, os olhos cheios de um pânico que Rafael nunca vira nele antes. E parece que Júnior, ele faz parte disso? Rafael sentiu um frio na barriga. Como assim? Júnior é apenas um mendigo. Ele não pode estar relacionado a algo assim? As palavras saíram de sua boca como uma defesa, mas uma ideia começou a germinar em sua mente. O jeito que Júnior falava, um mistério em torno dele. Poderia ele realmente ter um passado sombrio? Eu o conheço, Rafael. A vida que ele leva nas ruas pode ser só uma máscara. Esses tipos são implacáveis e você pode estar no centro de algo terrível. Os olhos de Marcos fixaram em Rafael e a gravidade da situação o atingiu como um soco. Se você não sair daqui agora, não só seu amigo, mas você também estará em perigo. A multidão agora estava fervilhando, gritos se tornavam ecos de pânico e a raiva estava prestes a explodir. Siga-me, rápido! Marcos puxou Rafael em um beco, as sombras parecendo se mover ao seu redor. Enquanto corriam, Rafael olhou para trás. Júnior, agora um ponto distante, cercado por pessoas ansiosas, sua própria vida desmoronando lentamente. A cabeça de Rafael girava. Ponderações sobre amizade, confiança e a realidade de Júnior estavam em conflito. Justamente quando estava prestes a entender melhor a ligação que existia entre eles, tudo se tornara um pesadelo. Não podemos deixar ele para trás, Rafael protestou. Uma parte dele queria correr para Júnior e resgatá-lo, explicar tudo. Mas a verdade se instalou de forma brutal. O que ele sabia sobre Júnior poderia não ser suficiente para salvá-lo. Se você ficar, vai apenas piorar as coisas. Mas eu prometo que não vou deixar isso assim, Marcos respondeu, puxando Rafael ainda mais para longe da confusão. No fundo, Rafael sentia que a história de Júnior não era a única envolta em segredos. E ao entrarmos na escuridão do beco, a dúvida começou a rondar sua mente. O que mais ele não sabia? O que realmente significava conhecer alguém? E enquanto sua vida se transformava em um labirinto de mentiras e verdades ocultas, uma nova pergunta o assombrava. Será que o passado de Júnior era mais sombriamente entrelaçado à vida de Rafael do que ele poderia imaginar? Então, a explosão aconteceu. O chão tremeu. A fumaça subiu e ofuscou a vista de Rafael. Ele sentiu o ar se encher de um calor intenso e uma onda de pânico tomou conta da multidão. O eco da explosão reverberava em seu corpo. O coração batia descompassado. O que ele acabou de ouvir? Rafael! A voz de Marcos era quase um grito. Mas antes que pudesse entender a gravidade do que estava acontecendo, uma segunda explosão estourou logo ao lado. O caos se instaurou. Gritos, pessoas caindo, pânico. Rafael se virou instintivamente, buscando Júnior da confusão. E ele viu um bando de homens surgir da fumaça.
seus rostos cobertos, armados. Eram eles, os homens que Marcos falou. Mas o que paralisou Rafael foi o que Júnior fazia. Ele estava no chão, segurando a arma, agora apontada para a direção dos homens. Não! Júnior, não faça isso! Rafael gritou, mas a voz se perdeu entre os gritos. Então, como se estivesse em câmera lenta, um dos homens gritou: "É agora! Pegue ele!" Mas foi nesse momento que Júnior, com um olhar de desespero nos olhos, puxou o gatilho. O impacto foi ensurdecedor. O eco do disparo reverberou na noite. E o que deveria ser um ato de defesa virou um choque descomunal. O homem que estava à frente de Rafael caiu, e com ele um pedaço do passado de Júnior. E aí veio a reviravolta. O corpo que caíra não era outro senão Tiago, o funcionário de Rafael. O mundo parou. O significado do que acontecera começou a mergulhar como uma pedra no estômago de Rafael. Ele estava prestes a entender que Júnior não era apenas um mendigo inserido em sua vida. Júnior era parte de um mundo que Rafael nunca imaginou que pudesse existir. Não, Júnior! Rafael gritou novamente, agora mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. O que ele conhecia como amizade, como confiança, estava desmoronando sob o peso da verdade. E com a noite ainda em tumulto, a linha entre o amigo e o inimigo se apagava. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido sob a superfície do sorriso de Júnior? E assim o caos tomou conta, mas uma pergunta se clamava em sua mente: quem realmente era Júnior? A noite ainda guardava seus segredos sombrios, intensificados pela fumaça e pelo barulho que se aproximava. Rafael se afastou, atordoado, o olhar fixo no corpo sem vida de Tiago. A cena era insuportável. Ele não podia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Mas, ao mesmo tempo, algo começou a fazer sentido em meio ao turbilhão. Júnior não era quem dizia ser. Ele tinha um passado que estava se revelando de forma cruel. Mas por que ele não contou? Como pôde se aproximar de Rafael sabendo que sua vida estava mergulhada em mentiras? O grito de uma mulher cortou o ar, lembrando-o da realidade caótica ao seu redor. A multidão agora estava em pânico. Pessoas batendo na porta das lojas, buscando abrigo, enquanto outros se espalhavam como formigas em fuga. Rafael se sentiu perdido, preso entre a necessidade de ajudar Júnior e o peso da traição que acabara de testemunhar. A fumaça começava a se dissipar, revelando a cena horrenda. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um terceiro homem surgiu do meio da multidão, segurando algo acima da cabeça. Era uma fotografia. Ele a ergueu para o alto e Rafael se aproximou quase em transe. A foto mostrava Tiago em um evento corporativo cercado de pessoas e ao seu lado estava Júnior. O rosto de Júnior estava sereno, mas o que fez Rafael gelar foi a expressão no olhar de Tiago. Um sorriso e um brilho que não era meramente de amizade, mas de algo muito mais profundo. Uma conexão íntima, algo que Rafael nunca imaginara. O homem na foto também era um conhecido de Rafael, um investidor que tinha contatos com os cenários mais obscuros da cidade. A confusão crescia, a imagem da foto queimando a mente de Rafael. O que estava acontecendo? Tudo o que ele achava saber se desintegrou em um instante. A ligação entre Júnior e Tiago era mais do que amiga, era um segredo. Rafael sentiu a dor fervendo dentro de si,
se expandindo. O que mais ele não sabia? Ele estava prestes a descobrir que Júnior não só tinha uma vida secreta, mas que Tiago também estava enredado nisso. E, nas sombras, esperava uma verdade ainda mais devastadora. Quem eram esses homens? E como eles se conectavam a tudo? E à medida que a noite prosseguia, Rafael percebeu que a confusão estava longe de terminar. As respostas estavam se escondendo em lugares que ele nunca imaginou e que, a qualquer momento, poderiam ameaçar sua própria vida. O que mais poderia estar por vir? A imagem de Tiago caído no chão ecoou na mente de Rafael enquanto a multidão começava a se dispersar. Mas ele não conseguia se mover. A fumaça agora se dissipava, revelando rostos horrorizados e outros que olhavam em choque. A pergunta que fervia na cabeça de Rafael não era apenas sobre aquela noite, mas o que realmente significava conhecer Júnior. O que mais você esconde, Júnior? Ele murmurou, sentindo o peso daquela dúvida. Júnior ainda estava lá, segurando a arma, uma expressão de terror misturada a uma súplica nos olhos. Eu não queria que fosse assim, Rafael! Sua voz tremia. Mas antes que Rafael pudesse responder, o homem da cicatriz, que acabara de cair, se levantou lentamente, cobrindo a ferida na cabeça. Ele estava desfigurado pelo choque, mas a ira era palpável. Você vai se arrepender disso, Júnior. Eles vão vir atrás de você. Nesse momento, algo excepcionalmente inesperado aconteceu. Um grupo de homens armados apareceu na esquina e, em perfeita sincronia, dispararam em direção à multidão. Os tiros ecoaram como se fossem um trovão, e as pessoas gritaram, correndo em todas as direções. O caos tomou conta novamente. O pânico se espalhou como incêndio. Rafael sentiu a adrenalina correr em suas veias. Ele se virou para Júnior. Vamos! Gritou, puxando o amigo pelas mãos. Mas Júnior parecia paralisado, apanhado entre a culpa e o desespero. Ele olhou para o corpo de Tiago e depois para a arma. Eu não posso sair assim. Estão atrás de mim, Rafael. A vida que eu tenho me alcançou. E agora eles vão levar você também. Não, eu não vou deixar isso acontecer. Rafael, rosnou, mas, mesmo assim, seu coração estava pesado. O medo começou a tomar conta dele. O que Júnior realmente era? Antes de poder contemplar a resposta, o homem cicatrizado se levantou rapidamente, ainda segurando a dor. Você pagará pelo que fez, Júnior. Ele rosnou, sua voz carregada de ódio. E vai levar quem estiver ao teu lado. Então algo chocante ocorreu. Júnior, com uma expressão de desespero, olhou para Rafael e, em gesto abrupto, apontou a arma na direção dele. Rafael, você tem que entender. Eu não queria, mas eu sou. Nunca deixei isso muito claro. Você chegou perto demais e agora não posso deixar você sair. O chão pareceu se abrir sob os pés de Rafael. Você não pode estar falando sério? Ele gaguejou. Você realmente acha que eu sou uma ameaça? No fundo, Rafael queria acreditar que tudo isso não era real, que era apenas um pesadelo. Mas Júnior não parecia mais aquele homem otimista que ele conhecera. Os homens armados estavam mais próximos agora, seus rostos cobertos, como sombras que surgem da escuridão. A pressão aumentava, e Rafael sentiu a respiração faltar. A única forma de escapar disso é eliminar as ligações, Júnior disse, seu olhar fixo e doloroso. E isso inclui você!
Rafael ficou em silêncio, um misto de choque e desespero, enquanto os homens se aproximavam. Por que tudo isso estava acontecendo? A pergunta ecoava em sua cabeça. O que Júnior realmente sabia e como suas vidas estavam entrelaçadas de forma tão sombria? Antes que pudesse reagir ou protestar, um dos homens gritou: "Agora, Júnior, faça o que você precisa fazer." Aquele instante era tudo o que Rafael precisava. Ele avançou, brincando com o destino, tentando alcançar a arma. Mas antes que pudesse se mover, a voz de Júnior ecoou: "Desculpe, Rafael!" E com um movimento rápido, ele disparou para o céu, fazendo com que todos se calassem. Acho que já tomei a decisão. O silêncio substituiu o caos por um breve momento, e o que Rafael viu foi a entrega de um homem em conflito entre o amor e o medo. Mas uma nova pergunta surgiu em sua mente. Qual era a verdadeira natureza de Júnior? E até onde seus segredos poderiam levar aqueles que se aproximassem dele? O que mais aguardava revelações nessa noite fatídica? O que Júnior realmente fez para se tornar o alvo de uma caçada? Rafael sentiu que a resposta o puxava para um abismo ainda mais profundo. E quando tudo parecia colapsar, ele apenas suspeitava que estava prestes a descobrir algo que mudaria suas vidas para sempre. O disparo ecoou no ar. E por um momento que pareceu eterno, tudo parou. O olhar de Júnior brilhava com medo e confusão. Rafael sentiu o impacto da cena. A vida de algum amigo havia acabado ali. Não havia palavras que pudessem descrever o turbilhão de emoções em seu peito. Ele sentiu uma pressão, como se o peso do mundo estivesse sob seus ombros. "Júnior!" A voz de Rafael saiu como um grito de desespero. Ele avançou, mas Júnior ainda estava paralisado, a arma tremendo em sua mão. "O que você fez?" perguntou a voz embargada. Os homens cobertos se moveram mais perto, cercando Júnior. Suas intenções eram evidentemente sombrias. Rafael percebeu que o tempo estava se esgotando. Ele precisava agir. "Fuja! Agora!" gritou. Júnior, por um momento, ficou a olhar para Rafael, um dilema estampado em seu rosto. O homem cicatrizado, que se levantava lentamente, riu de forma amargurada. "Você realmente acha que vai sair ileso dessa, Júnior?" As palavras daquele homem eram veneno, e a verdade começava a se desdobrar diante de Rafael. Júnior estava inserido em um labirinto que Rafael nunca poderia imaginar. O passado dele não era feito de sonhos, mas de sombras. E naquele instante, Rafael percebeu que a amizade que havia crescido entre eles era apenas uma nuvem em um céu tempestuoso. Então Júnior, com lágrimas nos olhos, finalmente falou: "Rafael, eu não queria te envolver nisso. Eu só queria escapar." Ele levou a mão à cabeça, atormentado. "A vida que eu levei, eles não vão parar até que estejam satisfeitos." As sirenes começavam a soar ao longe, e Rafael sentiu que a noite se tornava mais densa. As pessoas estavam fugindo, mas ele não podia deixar Júnior para trás. "Não, Júnior, nós vamos sair juntos." Ele segurou o braço dele, sem saber exatamente o que fazer. Júnior respirou fundo, um misto de desespero e determinação nos olhos. "Se eu não fizer isso, eles vão vir atrás de você também." O medo, lá no fundo dos olhos de Júnior, quebrou o coração de Rafael. "Eu preciso te proteger." Os homens se aproximavam e o caos estava prestes a explodir. Quando um deles agarrou Júnior pelo braço, Rafael gritou: "Liberte-o! Você não sabe com quem está lidando."
A adrenalina pulsava em suas veias. E naquele momento decisivo, Júnior, com as mãos livres, olhou para Rafael mais uma vez. Desculpe, irmão. Eu não posso arriscar sua vida. Lembre-se de mim por quem eu realmente sou. E antes que Rafael pudesse protestar, Júnior deu um passo à frente, enfrentando a escuridão ao seu redor. Cabum! Outro tiro ecoou e os homens começaram a dispersar. Mas Júnior tinha sido pego. A cena rapidamente se transformou em uma pantomima de dor e lamentos. Rafael caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Júnior estava se sacrificando. Mas por quê? Ele não é um criminoso. Ele é um homem que sonhou, assim como nós. Rafael gritou, sua voz se elevando acima do barulho. Mas a multidão já estava se dispersando, levando consigo a verdade e as respostas que tanto procurava. Agora Júnior estava longe, e Rafael sabia que a vida ia seguir, mas a perda o marcaria para sempre. Ele levantou-se, sentindo um vazio imenso, um eco de uma amizade rasgada pela realidade cruel. Aquela noite mudaria tudo. O cheiro de fumaça e o eco dos gritos começavam a se dissipar. Mas a ausência de Júnior ecoava mais alto que qualquer outra coisa. Rafael sabia que a vida nunca mais seria a mesma e que a história de Júnior sempre o acompanharia. Ele tinha que lidar com a verdade, com a dor da traição e a beleza dos momentos compartilhados. A cidade ainda dançava ao redor, mas algo havia mudado para sempre em Rafael. Ele precisava fazer algo com tudo isso. A vida clamava por justiça. Agora, eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que aconteceu. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio.